há uma situação que é um pouco polêmica. Se qualquer som serve, por que não utilizar um mantra? E se qualquer mantra serve, por que não utilizar o mais poderoso de todos os mantras, o chamado Matrika Mantra, ou Mantra Mater, o mantra do qual nasceram todos os outros mantras, aquele mantra em que a teoria do hinduísmo diz que o universo surgiu a partir dessa vibração, e essa vibração é o Om. Om. Atenção que muita gente diz mantra Aum. Não existe mantra Aum, porque o A e o U se fundem para produzir o fonema O. E é um fonema longo, porque ele tem duas letras, né? Então não é O, é O. E aí tem um pontinho. Olha lá naquele símbolo que está na parede atrás de mim. Lá em cima tem um ponto. Aquele ponto se chama Bindu. Bindu, traduzido literalmente, significa gota ou ponto. E o Bindu é o sinal gráfico da nasalização, ou seja, produz o som da palavra não, da palavra são, da palavra dão, que é um som nasalizado. E, além do sânscrito, eu só vi essa sinalização gráfica no português. Eu não vi isso em outra língua. O inglês não tem, o francês não tem, italiano não tem, espanhol não tem, alemão não tem. Eu não conheço nenhuma língua que tenha um sinal gráfico equivalente ao tio. Só o português e o sânscrito. O sânscrito com o pontinho e o português com o tio. Então, quando nós pronunciamos, se a pronúncia for feita isoladamente, devagar, nós pronunciamos Om, como se fosse dizer dois Os, mas muito discretamente fundidos. Om. E se for fazer repetido a curtos intervalos, que é o que se usa na meditação, aí esse detalhezinho não precisa ser observado, até porque é praticamente impossível. Para meditação, o Om é usado assim: Om, 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 Om. Imagine isto 108 vezes. Vamos fazer essa meditação, sendo que eu vou propor a meditação do primeiro com o segundo grau. Vamos fundir os dois. Primeiro grau é a imagem, então eu vou sugerir que nós observemos essa imagem que está atrás de mim, na parede, que é o Om. E vamos fixar essa imagem com o nosso olhar, depois vamos fechar os olhos e procurar manter essa imagem aqui na região do Ajna Chakra, que é o órgão responsável pela meditação. E, se você quiser, ao mesmo tempo, você vai produzir esse som do Om repetido a curtos intervalos. E quando você produzir a vocalização mental, a emissão mental do som do Om, procure fazer com que a imagem pulse e se acenda a cada vez. Então, você vai fazer Om, 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 Om. Se você achar muito complicado isso, não faça esse. Use outro. Use só a visualização ou só o som do Om. Se quiser mais opções, procure o Tratado de Yoga. Lá você tem 52 opções, fora essas. E a meditação verdadeira, aquela meditação em que não há interferência, é uma meditação na qual
o oficiante, o professor, a pessoa que orienta, não fala. Porque se ele fala, ele atrapalha. Então, eu precisaria ficar em silêncio durante 5 minutos. Eu aqui quieto e você aí tentando fazer. Então, eu vou falar um pouquinho, para não ficar monótono, mas você fica alertado de que vai funcionar é quando terminar esta nossa conversa e que você vai tentar fazer sozinho. Terminou, acabou o nosso podcast. Então você, em vez de se levantar e sair, você continua sentado no mesmo lugar, fecha os seus olhos e vai fazer em silêncio. Tá, mas eu tentei fazer em silêncio, mas o cachorro latiu, o papagaio, a campainha, meus filhos. Medite no ruído. Nós até falávamos um pouco sobre isso, né, Shanti? Há uma parábola hindu em que o discípulo procura pelo mestre para reclamar que na sua aldeia não dá para meditar porque é muito barulhento lá. E o mestre diz: Mas você mora afastado do centro da aldeia? Que ruídos são esses? E o discípulo diz: é o vento batendo nas árvores, faz uma barulheira, é muito barulho, não consigo me concentrar. E o mestre disse exatamente isso: medite no barulho. É uma solução que não é jogo de palavras. Se você tem ruído à sua volta, medite no ruído. Agora, o que nós queremos com a meditação? Benefícios? Não. Essa meditação, esse tipo de meditação a que eu me refiro, não tem por objetivo nenhum benefício. A palavra benefício chega a soar mal, chega a arranhar os ouvidos, porque nós não fazemos para receber um benefício. Nós fazemos para alcançar uma maior lucidez e, com isso, chegar ao autoconhecimento. É para isso que nós fazemos.